Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mira Marroquim, Tropa de Elite 2, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje, dia 27 de abril, estamos aqui para mais uma aula de revisão de língua portuguesa, focados no Enem 2021. Vamos lá? Gente, antes de começarmos o nosso assunto, na aula anterior eu corrigi questões, não foi? E tinha lá a questão 24, tá? Que estávamos trabalhando sobre substantivos compostos, plural de substantivos de uma maneira geral. Uma aluna foi a Cecília, eu acho, do 3M1. Ela até me procurou, né, no privado. Que bom que temos alunos que estão acompanhando, que estão tirando suas dúvidas, né? E ela veio tirar dúvida comigo. E aí eu percebi que essa questão ela estava errada. Por quê? Porque ela, no meu original, ela é assim, como essa aqui de baixo, olha. Ela tem esse termo que eu coloquei em vermelho, tá? 2 artigos recém-publicados por um jornalista que foi um dos protagonistas. E na aula anterior, na frase que foi publicada no módulo de vocês, tá aqui, ó. Na hora de formatar, que o meu texto era assim, o meu módulo, eu coloquei em 2 colunas e aí suprimi um pedaço, tá? Mas vamos corrigir, tá? Porque tem gente que também imprime o módulo, eu não quero que vocês saiam fazendo, imprimindo de novo, enfim. Vamos então trabalhar com esse que está aqui. Eu fiz já a correção no módulo de vocês, tá? Tira a vírgula do módulo, eu fiz assim, e vamos então trabalhar de novo a questão. 2 artigos, recém-publicado. Recém-publicado, substantivo composto, né, por 2 elementos, e aí a gente viu que quando é separado por hífen e eu tenho substantivo, adjetivo ou numeral, eles se flexionam, ambos se flexionam, a não ser quando eu tenho uma palavra invariável, como é o caso de recém. Recém, não existe recéns, então o plural ficaria recém-publicados, ok? Por um jornalista que foi, gente, na aula anterior, a pressa, né? Porque eu tenho um vídeo para trabalhar que tem que ser assim, em torno de 15 minutos. Pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí eu só trabalhei as lacunas. É justamente o que eu digo para os meus alunos para não fazerem, tá? Lê a frase toda. Eu só li as lacunas. Olha, eu disse por um jornalista que foi um dos. Porque na minha cabeça, um jornalista foi um dos protagonistas, né? Eu nem li o resto, porque eu já sabia que era protagonistas e não estava aqui. Mas já que adaptamos, vai ficar por um jornalista que foi uma das grandes vítimas. A concordância vai ser aqui com grandes vítimas, tá? Então, fica aqui, ó, uma das. E por último, lá vou eu de novo pular sem querer ler. Vamos ler. 2 artigos recém-publicados por um jornalista que foi uma das grandes vítimas de um episódio envolvendo parlamentares, bem esclarecem em que medida a impunidade é um desrespeito aos cidadãos deste país. A alternativa correta, então, letra D. E espero mais alunos como a Cecília, tá? Que prestou atenção. Vamos embora. Bom, nós vamos, em algumas semanas, dar início ao trabalho de gêneros textuais. Vamos iniciar também a redação. Próximo mês, maio promete, viu? Vai chegar chegando. Mas a questão é que, enquanto isso, estamos no estudo das classes gramaticais, né? Estamos na morfologia, trabalhamos a variação linguística, o processo de formação de palavras, os substantivos e a aula de hoje, pronomes, tá? Vamos dar aquela revisada em tudo que vimos lá no ensino fundamental, né, de pronomes, mas vamos ter umas dicas de ouro para aquelas pessoas que ainda cometem erros, tá? E às vezes sem nem perceber. Vocês vão ver. Vem comigo. Os pronomes são classificados em pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos, relativos e ainda tem os de tratamento, né? Mas, além dessa classificação, nós vamos ver também a colocação pronominal, onde posiciona o pronome dentro da oração. E aí, gente, é que vocês vão ver que o bicho pega, tá? Tem muita gente boa errando colocação pronominal. Me aguarde, vamos analisando. Bom, o
primeiro a ser estudado é o pronome pessoal. Acompanha pelo laser. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso, ou seja, quem fala no discurso. E são classificados em 2 tipos. Quais são? Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronome pessoal do caso reto exerce função de sujeito e os do caso oblíquo, função de objeto. Por quê? Porque complementam os verbos. Na prática é assim, ó, gente. Eu tenho uma oração, no meio delas eu tenho verbo, tá? O que vem antes do meu verbo é sujeito. O que vem depois do verbo é objeto. Então, antes, exercendo função de sujeito, é o pronome do caso reto. E o que vem depois do verbo, fazendo função de objeto, é o do caso oblíquo, tá? Quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles e elas. Aqueles que são função de sujeito, início da oração. Quais são os pronomes oblíquos? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, olha, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Esses são os oblíquos que são usados após verbo. Mas e se esse verbo vier seguido de preposição? Vem aí, então, a primeira dica para vocês, que pega muita gente boa, viu, gente? De acordo com a norma culta, acompanha. Após as preposições, emprega-se a forma oblíqua dos pronomes pessoais. Então, olha a minha frase. Isso fica, vou até pegar uma canetinha. Isso fica entre eu e ela. Algum de vocês já disse isso? Ai, sai para lá. Isso fica entre eu e ela. Não é entre eu e ela, porque entre é uma preposição. Qual seria o correto, então? Isso fica entre mim e ela, tá? Porque entre é uma preposição, então, após a preposição, eu tenho que usar pronome oblíquo. Poderia ser também, né? Isso fica entre mim e ti, certo? Por causa da preposição entre. Trouxe aqui uns modelinhos para a gente ver uma segunda dica, tá? Completa as frases abaixo com eu ou mim. O que é que vocês usariam? Diga-lhe que não vá sem mim. Olha o sem aqui, gente. Preposição, eu tenho que usar o pronome oblíquo. Trouxeram as revistas para mim. Para é preposição, então eu usei o oblíquo. Não há divergências entre ela e... Talvez alguém usasse entre ela e eu, mas entre é uma preposição, então tem que vir o pronome oblíquo. Não há divergências entre, é a mesma frase, só que invertendo agora, entre mim e ela, ok? Entreguem logo o relatório para, e aí eu tenho o verbo ler, que eu já coloquei aqui em vermelho para destacar mesmo, gente. A regra diz, após preposição, eu uso o pronome oblíquo. Então, eu vou dizer, isso é para mim. Mas se depois eu tiver um verbo no infinitivo, o que é infinitivo? AR, ER, IR e OR, tá? Então, isso é para eu ler, isso é para eu comer, isso é para eu vestir. Então, isso é para mim, se depois eu não tiver verbo. Agora, isso é para eu ler. Então, nessa nossa frase, entregue logo o relatório. Mesmo eu tendo preposição para, depois eu tenho o verbo ler. Então, eu uso eu. Não vá embora sem mim. Olha o sem aqui como preposição. Não vá embora sem mim. Não vá embora sem eu mandar. Por quê? Porque agora eu tenho um verbo no infinitivo, né? Olha a terminação aí, é R. AR, perdão. Isso é para eu fazer. Essa frase poderia ser, isso é, se não tivesse o verbo fazer, isso é para mim, né? Por causa da preposição para. Mas como eu tenho o verbo no infinitivo, fica para eu, ok? Então, a partir de hoje, por favor, isso é para eu ler. E não como muitos falam, professor, isso é para mim estudar? Não, amor, isso é para você estudar, né? Eu digo assim, a pessoa às vezes nem se percebe. Isso é para eu estudar. Isso é para eu ler. Isso é para eu comer. Não é para mim comer, né? Senão alguém vai estar te comendo. Olha que coisa horrível, né? Então, vamos lá? Continuando. O segundo
segundo vai ser o pronome possessivo. Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse, né? Isso está muito claro. Quais são os que indicam posse? Meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas. Indicando posse. Muito simples, né? Terceiro pronome é o demonstrativo, que alguns dizem assim, o que é pronome demonstrativo? Ah, Elisa, é aquele que demonstra. Não, né? É aquele que indica a posição de algum elemento, né? Quais são eles? Pronome demonstrativo. Este, esta, estes, estas, esse, essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Também eu tenho isso, isto e aquilo que não variam, né? Que não recebem o S. Segunda diquinha de ouro é essa aqui, olha. O uso do este, esse e aquele. Tem muita gente, o aquele eu acho que é mais fácil, né, gente? Aquele já dá a ideia de distância. Mas quando se trata de este e esse, o pessoal tem muita dúvida de como usar. Mas é assim, gente, olha. Este celular está perto de quem está falando, está perto de mim. Então, este celular é diferente desse que está na sua mão, mesmo que você esteja perto de mim. Mas este é próximo de quem fala. Esse é próximo de com quem você fala. E aquele é longe tanto de quem fala como de com quem você está falando, tá? Então, assim, esta bolsinha, esta é minha. Esta, porque está perto de mim. Essa que está na sua mão, essa está perto de você, né? E aquela é a que está longe de nós duas, ok? Quarto pronome, pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos, empregados geralmente em situações formais, né, gente? Como toda regra tem uma exceção, o pronome você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Eu uso para me referir a alguém, mas é numa situação totalmente informal, né? Então, quais são os pronomes de tratamento? Você, senhor e senhora e os seus plurais, né? Tratamento formal usado para pessoas mais velhas. Vossa Excelência, que eu uso para autoridade, né? Presidente da República, deputados, senadores, embaixadores. Vossa Magnificência, que é usado para os reitores das universidades. Vossa Senhoria, só para correspondências, tá, gente? Textos escritos. Vossa Majestade, né, que é para reis e rainhas, Vossa Alteza, príncipes, princesas e duquesas, duques também, né? Vossa Santidade, né, que é para o Papa, Vossa Eminência, que é para os cardeais, e Vossa Reverendíssima, que é para os sacerdotes e religiosos em geral, tá? Então, esses são os de tratamento. O quinto pronome é o indefinido. O próprio nome já diz, né, gente? Não dá para definir. Por isso ele é empregado na terceira pessoa do discurso, tá? Ele substitui ou acompanha o substantivo de forma vaga, de forma imprecisa. Eu digo assim, quem pegou no presencial, quem pegou minha caneta? Aí um faz, ninguém. Ninguém não dá para definir, né? Alguém também não dá para definir, não é isso? Foi qualquer não dá para definir. Então, cada um de nós pegou na sua caneta, né? Só para não entregar o outro. Cada também não dá para definir. Vamos ver aqui quais são os pronomes indefinidos, né? Alguns são variáveis, ou seja, eles admitem a mudança de gênero e a mudança de número. E outros são invariáveis. Vamos olhar primeiro os invariáveis. Quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo e cada. Esses não variam, né? E os que recebem o feminino ou plural. Algum, nenhum, muito, pouco, todo, outro, certo, tanto, quanto, qualquer, qual, um e uma, uns e umas. Esses são os pronomes indefinidos. O 6 é o pronome relativo. Os relativos são um dos mais usados, tá? Mas a gente às vezes não entende o conceito dele. O pronome relativo eu uso quando ele se refere a um termo que já foi dito anteriormente, evitando a sua repetição. Olha para cá. Eu posso dizer assim, Daniel visitou o local.
Aí, para não dizer, esse é o local onde Daniel nasceu, tá? Seria uma repetição. Eu junto as duas orações colocando o pronome relativo para uni-los. Daniel visitou o local onde nasceu. Poderia ser Daniel visitou o local o qual nasceu, tá? Tive as férias que sonhava. O que é o pronome relativo mais usado. Quais são os outros? O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas, quem, que e onde. Certo? O sétimo e último pronome é o interrogativo. Esse é o mais simples, né, gente? Aquele que são usados para interrogar, para formular perguntas diretas ou indiretas. Como assim pergunta direta ou indireta? Tem perguntas que a gente faz e não usa a interrogação, né? Foi feita de forma indireta, usando o discurso indireto. A gente vai revisar isso lá para frente. Mas são perguntas, tá? Pronomes interrogativos usados para fazer perguntas. Quanto custa a entrada para um evento, tá? Então, quanto é um pronome interrogativo direto. Não sei quem estava pegando minha caneta. Esse não sei quem estava, eu estou interrogando, mas é de forma indireta. Amores, espero que tenham entendido. Na próxima aula a gente continua, porque a gente vai ver colocação pronominal, que esse sim é babado, e deixo vocês com as questões de 26 a 30. Um beijo!